Fala pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma etapa muito importante e muito delicada, né, quando envolve manutenção de tape decks, que é a chave de gravação, a chave rec play, né, que faz a mudança de gravação para play, de play para gravação. Esse daqui é o deck Technics que vocês já viram. Eu sigo mexendo nele já há bastante tempo. Resolvi muita coisa, muito problema. Ainda eu vou gravar um vídeo para contar para vocês tudo o que eu fiz nele, todas as melhorias que eu obtive. Mas ainda tem um problema que persiste, que é uma diferença na gravação. Um canal sempre fica mais baixo, por mais que eu já tenha regulado é, né, nível de gravação, tudo. Verifiquei tudo, verifiquei peça, troquei componente, mexi até no bias, né? Mas o bias ele não interfere no nível de gravação em si, né? Ele interfere mais na equalização, na forma que o sinal é gravado, né? Então, algumas fitas, o sinal do canal direito fica mais baixo um pouco. Algumas fitas, por exemplo, as fitas Maxell, que são mais novas e tem uma saída maior, esse problema meio passa despercebido. Mas em fitas como a Sony, a TDK, o sinal do canal direito fica sempre mais baixo um pouco. E como eu falei, eu já fiz vários testes, várias é, trocas de componentes, de peças, mas não resolveu. E assim, o sinal, ele às vezes ele grava normal, às vezes ele não grava. Às vezes o canal, né, direito grava com o sinal perfeito. Já na segunda vez que eu vou gravar, ele já não grava. Então, depois de muita pesquisa, muito estudo, digamos, né, porque a gente fica enfiado, né, focado nisso, eu, né, cheguei à conclusão que o problema esteja mesmo na chave de gravação. Eu pesquisei, né, usei o chat para a gente ter né, uma opinião ali, porque tem muita coisa que a gente pesquisa e não encontra. Então eu cheguei, né, à conclusão que realmente só pode ser algum mau contato durante a gravação, né, durante a troca aqui, né, da chave de gravação. Qualquer resistência que tenha entre os contatos da chave já vai ser o suficiente para que nessas fitas que tem uma saída mais baixa, como é o caso da Sony, a TDK, elas têm uma saída natural mais baixa, né? Então isso já vai impedir o sinal de ser gravado normal. E nas fitas Maxell, que tem uma saída maior, passa despercebido, né? Então, o que que eu fiz? Eu retirei, né? Eu queria mostrar para vocês isso, né? Eu retirei a chave de gravação. É difícil, é muito complicado. Eu relutei, pensei várias vezes se fazia isso ou não, mas é a única forma realmente de poder fazer uma limpeza bem feita, uma limpeza, né, mais detalhada, é retirando a chave e desmontando ela. Porque aqui a gente coloca limpa contato, né, por cima dela, mas não resolve muita coisa. Então eu quero mostrar para vocês. Aqui a placa. Foi difícil? Foi muito difícil de tirar. É sugador e paciência. Tem que ir com muita calma porque essa placa é velha, né? As trilhas são delicadas, as ilhas, né? Qualquer coisinha ali, ela ela solta. Então eu usei um ferro de solda de baixa potência, 40 watts, para ele já não aquecer muito e fui com paciência. Eu tive um pouco de sorte porque ele solta a solda, né? A solda tende a se soltar do terminal e ficar mais limpo. Então foi difícil, foi, mas eu só com o ferro de solda e com o sugador eu consegui. E muita paciência. Então, a primeira coisa é ressoldar, é passar a solda nova em tudo e daí ir puxando, porque daí a solda nova ajuda, né? Ela ajuda a fazer com que a solda antiga saia. Então, eu fui com muita paciência. Depois eu fui vendo os pininhos da chave que não estavam é, que ainda estavam soldados e fui soltando eles. Depois ela saiu com facilidade. E
aqui está ela. Esse lado direito eu já tirei. Ela é dividida em 2 seções, né? Essa daqui é a chave de gravação, né? Como ela tá tudo suja, eu andei colocando limpa-contato, coloquei tudo que dava aqui. Então, ficou sujo. Essa é uma parte mais delicada, porque a gente tem que saber exatamente posição, saber todas as peças, como que elas são colocadas, né? Porque a chave, depois que ela é aberta, ela fica assim, ó. Esses são os contatos que fazem as ligações, ó. Esse daqui é a parte de cima, essa aqui eu já limpei. Então, ó, esses... Depois eu vou mostrar para vocês ela montada. Ela fica em volta, né, abraçando os 2 terminais. Quando a chave muda de posição, ela passa para a posição da esquerda, para o pininho da esquerda. Então, qualquer problema, qualquer coisa que esteja aqui, não vai fazer um contato direito. E isso vai acarretar no mau funcionamento. Aqui eu já limpei. Como que eu limpei? O chat me deu a opção de passar borracha, dessas escolar mesmo, branca, para tirar um pouco da sujeira, e eu fiz isso. Primeiro eu limpei bem com álcool isopropílico para tirar a graxa, todos os restos de material que tinha, porque tinha bastante em volta ali desses terminais. Estava tudo cheio de óleo embevecido. Então eu limpei, tirei tudo ali, limpei primeiro com álcool. Depois o que eu fiz? Passei a borracha ali para tirar o mais grosso, e depois, com muito cuidado, eu passei uma lixa. Tava aqui a lixa. Tá por aí. Uma lixinha 1200, tem que ser uma lixa fina pra gente não danificar os contatos aqui. Então o que a gente quer? Só limpar, né? Só limpar e tirar marca, sujeira que fica nesses terminais, né? E esse daqui, o que eu fiz? Eu só limpei com o álcool, né? Eu só passei um álcool. Ó, eu vou tentar pegar um aqui para vocês verem. Vou deixar ele de pé. Ó, é essa parte ali que vai encaixadinho. Então eu só limpei com álcool para tirar o óleo. Eu acho que ali não tem muita coisa. Eu não sei se eu vou passar uma lixa ali para tentar tirar alguma coisa, mas daí eu vou ter que repassar o álcool isopropílico em tudo. Então, essa daqui, né, já tá limpa. Aqui eu não mostrei para vocês, mas ela é em 2 seções. É só levantar essas travas que ela desencaixa. E aqui tem o encaixe exatamente onde vai os pininhos, né? Eu fotografei tudo, né? Eu marquei tudo para eu saber exatamente a posição que está, né? Ela montada, ela precisa ficar na mesma posição para depois ela fazer o funcionamento correto. Depois que eu tirar essa parte aqui, eu vou ter que limpar todo esse trilho aqui. Ter cuidado porque tem mola, né? Desse lado aqui tem mola, mas eu vou ter que abrir para limpar tudo. Como que ela fica depois de montada? Olha, vocês estão vendo? Ó, cada chapinha dessa tem o seu lugar corretamente e tem que estar no mesmo lugar, ó. Essa é a posição que eu tirei de lá. Então é desse jeito que ela vai entrar lá. Depois eu vou mostrar, vou colocar uma foto de como que ela estava antes. Estava bem suja e totalmente cheia de óleo. Então ficou bem legal, ficou limpo. Agora eu vou fazer naquela segunda parte. Então, uma dica para quem vai fazer isso, vai ter coragem. Eu quero que esse vídeo seja útil, né? Eu estou gravando para isso, para que seja útil quando alguém for mexer. Tenha paciência, muita paciência, né? Em todas as etapas. Não tenha pressa, não faça de uma maneira turbulenta ou num dia que você não esteja muito legal, porque se você perder uma chapinha dessa, já era, já era, né? É muito difícil encontrar, eu até procurei,
né, uma chave dessa aqui para comprar, mas não achei. Então, não tem, né? É difícil. Daí achar uma sucata, você vai ter que abrir, vai ter que fazer a mesma coisa, né, para limpar. Então, façam com muita paciência, desde tirar, né, a chave da placa, né? E só faça se você realmente tiver um pouco de, né, de habilidade já com solda, com eletrônica, né? Então, e fotografe tudo, todas as etapas, ó. Eu tirei foto nessa posição, eu tirei foto nessa posição, eu tirei foto nessa posição aqui, pra gente saber exatamente como montar depois. Como eu falei, ela tem que estar do mesmo jeito que você tira. Não é tão difícil porque ela encaixa ali, ó. Elas ficam presas, ficam firmes ali. E depois que você limpa, fica melhor ainda, porque ela agarra bem no pinozinho. Então esse vai ficar dessa forma. E daí eu vou mexer com esse daqui. Não vou fazer isso agora. Eu vou esperar, vou dar um tempo. Depois, né, quando eu tiver um tempo legal, eu vou vir aqui, vou remover as travinhas, vou tirar, vou fotografar do mesmo jeito, vou prender aqui esse cursor, vou passar um fio aqui, um arame, porque eu não sei se ele vai desencaixar, se ele vai sair ou não, então a gente não pode correr risco, né, de estragar, de perder uma pecinha que vai ser muito pior. Então agora já estou com a segunda seção aberta, retirei da chave, né, eu prendi aqui o cursor, né, com uns arames para ela não sair da posição, para eu ver quando chegar a hora de eu limpar essa parte. Aqui ela é diferente, como vocês podem ver, ela, né, deste lado aqui não tem a chapinha e tem essa mola ali. E eu não vi direito como que ela é conectada ali. Mas eu fiz alguns testes e verifiquei que é um contato momentâneo que acontece colocando essa molinha entre os terminais. Quando a gente pressiona a chave nessa posição aqui, acontece o contato e já, né? Por exemplo, eu aperto, ele dá o contato e para. Quando eu solto, ele faz a mesma coisa. Então, né, na minha opinião, é como se fosse um flip-flop, né? E é um contato que faz entre o transistor, que faz parte do circuito de apagamento lá do cabeçote de apagamento, e o terra. Então, essa parte é mais complicada um pouco. Aqui vocês estão vendo já a chave limpa, né? Aquela primeira, essa mola. E aqui a chave ainda suja. Como vocês podem ver, ó, ela tá bem suja. Os contatos, né, com óleo. Então, eu vou fazer essa limpeza agora. Teve uma dessas chapinhas que deu uma amassada uma hora que eu tava tentando desvendar a mola, mas eu acho que deu certo, eu endireitei ele ali. Esse do meio aqui, se vocês prestarem atenção, olha como ele é diferente. Ó, a chapinha dele tem um corte diferente. E aquele do outro lado lá também é a mesma coisa. E esse aqui também. Esse da lateral esquerda também é diferente. Então tem tudo isso, tem que prestar muita atenção mesmo para que não dê nada errado. Essa daqui é a visão, né, da chave sem as chapas. Olha como é bem oxidado, né? Principalmente esses do canto aqui, né? Tem sujeira, tem mancha, né, dos riscos da própria chave. Tudo isso causa mau contato. Eu coloquei eles na ordem aqui para ficar mais fácil para cada um ir na mesma posição. Agora eu vou fazer essa limpeza aqui. Agora aqui eu tenho a parte, né, do cursor já da chave desmontado. Essa é a posição dela, né? A mola vai nessa trava ali e tá bem suja, né? Bem suja. Então eu vou tirar todo esse óleo aqui pra gente dar prosseguimento. Aqui eu já estou com a chave montada, eu limpei, passei bastante álcool isopropílico.
Montei aqui, não é difícil, só ter atenção nessa parte, né, da mola aqui. Aqui eu calcei, né, pra gente evitar que pule alguma coisa aqui na hora de colocar. Essa aqui que é a parte mais ruim, essa chave já está limpa. Eu presumo que essa chave, que essa mola seja nessa posição, né? Os meus testes ali foi dessa forma que eu consegui colocar e deu certo. Então eu vou colocar dessa forma. Estou com ela parcialmente fechada. Eu amarrei ela aqui para fazer alguns testes, ainda não travei, né? Fiz isso porque essa capa aqui tem quase 50 anos, então, né, se acontecesse de eu ter que abrir tudo de novo, corre o risco de quebrar, né, essas asinhas aqui. Então, fiz dessa forma aqui para ficar, né, firme para eu poder fazer um teste. Eu fiz um teste de continuidade aqui nesta posição e está funcionando perfeitamente. Agora eu vou fazer um teste, né, na posição de REC, né, que é pressionada aqui. Mas daí eu vou precisar de mais uma mão aqui. Eu não mostrei, né, colocando ali tudo, porque é delicado, né? Quem for mexer com isso daqui vai saber que é delicado. Então tem coisas que não dá para mostrar ali, que a gente precisa estar né, concentração total ali para evitar qualquer problema. Então, a princípio tudo em ordem. Essa parte aqui que faz o contato momentâneo, né? Ela ficou bem legal, ficou limpa, ficou bonita, então eu espero que resolva os problemas. Agora eu vou fazer mais um teste para daí depois eu fechar né, essas asinhas, digamos assim, e daí colocar no tape deck e rezar para que tudo dê certo. Agora sim, pronta, travada, né? Não me falaram, mas uma parte mais difícil é virar essas travinhas aqui. Como elas são bem curtinhas, não é muito moleza. Riscou um pouco aqui por causa do alicate, né? De ir pressionando aqui, mas deu certo. Ficou firme. Daí depois solda tudo, né? Ela fica bem firme, mas ela tem que estar firme para ela não, o cursor não sair do lugar, né? Chegou a hora de colocar, né, novamente na placa. Ela entra por esse lado. Já está tudo limpo, né? Eu já havia limpado a placa, tudo bem limpo. É uma coisa que eu acabei de fazer agora e acho interessante é fazer um teste de continuidade com multímetro, né? Coloca na ilha da chave onde vai ser soldado e testa, né? Até a próxima conexão que tiver para ver se não está interrompido ou nada, porque como são várias ilhas, né? Trilhas todas fracas, né? É uma placa bem sensível, então a gente tem que ter certeza que não esteja nada quebrada ou, né, com uma conexão ruim. Essa placa é difícil porque ela é presa, né, e não convém mexer muito nela, né, ela é solta aqui. Então agora é questão de cuidado, né, ela tem que entrar da mesma maneira que saiu, sem forçar nada, porque no empurrar daqui para lá, se usar muita força, pode estragar, pode arrancar as ilhas, né, então os contatos aqui né, tem que estar limpo, sem solda, né, para que não haja dificuldade na hora de conectar. Já está encaixada no devido lugar. Agora é só a gente partir para a solda. Tem que ter bastante cuidado, porque se um terminalzinho não tiver bem na direção do buraquinho, a chave não entra. Então tem que tomar cuidado para que tudo fique certinho. Verificar se todos estão, né, bem conectados. E a gente faz o seguinte, a gente começa pelas pontas. A gente solda, você pode soldar ou as garras que seguram a chave, né, já para dar segurança. Depois a gente vai soldando os cantos para ficar firme, vendo se ela não está levantada em
nenhuma parte. Então agora, para a gente finalizar, né, a chave instalada, já soldei, já fiz limpeza, tudo como deveria, e já fiz alguns testes também, e felizmente tudo ocorreu bem. Tá tocando perfeitamente, então a montagem da chave aconteceu de maneira correta. Já fiz alguns testes também de gravação e o resultado até agora foi muito bom, foi satisfatório. Eu não fiz ainda nenhuma regulagem definitiva, né? Não regulei os níveis de gravação, mas né, a minha dificuldade era gravar fitas, né, que ficassem os dois lados iguais. Né? Só resumindo aqui, eu, eu regulei esse deck usando as Maxell, né, o R, que é a fita mais indicada para isso hoje. Eu pesquisei bastante já. E um dos motivos é que ela é fabricada atualmente, ela é uma fita nova, né? Ela é uma fita nova e ela tem, né, características muito boas. Ela é baixíssimo ruído, os agudos também são níveis legais, assim, a música fica realmente como você ouve ela na mídia ali, né? Você grava na fita e ela fica perfeita. Então, para mim, funcionou muito bem. Aí eu fiz alguns outros testes, gravei outras fitas de outras marcas, Sony, TDK, né? E alguns resultados, algumas coisas não foram satisfatórias. Então, né, eu cheguei à conclusão depois de pesquisas e, né, principalmente o chat me ajudou, né, a chegar à conclusão que o problema seria na chave de gravação, né? E como vocês viram ali, tinha bastante problema, tinha bastante sujeira, né, óleo, então eu acho que era isso. A minha dificuldade era, eu peguei essas fitas aqui, Sony EFX, que é um modelo bem popular, bem tranquilo de se achar, né? Porém essa daqui é uma versão mais antiga. A que a gente tá habitualmente encontra, né? É esse modelo aqui, né? Esse tipo de que eu presumo que seja de 2000 para cá. Acho que o último, né, último formato, né, dela é esse daqui. Eu já gravei, né, nessas daqui, nas de 90 minutos, e gravou super bem. Níveis ótimos, agudos também bons, deu tudo certo. Aí, essa que eu mostrei anteriormente, é esse modelo aqui, ó. É uma EFX igual aquela, porém ela é mais antiga. Presumo que seja dos anos 90. Então, eu não conseguia gravar direito, né, nessa daqui. Sempre o lado direito ficava mais baixo em algumas partes. Daí eu gravava de novo, voltava, funcionava legal. Né? Daí pesquisando, né, eu já falei tudo isso no início do vídeo, né, que o problema seria a chave, que não faria uma boa conexão. E como essa fita aqui, ela grava em sinal mais baixo, ela, por exemplo, se eu deixar no 0 VU, quando eu for reproduzir a fita, ela não vai bater zero, né, no mesmo nível que estava. Principalmente porque eu fiz, né, a regulagem usando essa Maxell aqui que tem uma saída mais alta. Ok, até aí tudo bem. Né, mas o que me incomodava era a diferença de canal. Né? E também na TDK também acontecia isso. Então eu fiz tudo isso que vocês viram e eu testei e deu certo. Né? Ela realmente ela gravou. é, né? Eu já tinha gravado, regravado várias vezes e estava gravando um lado mais baixo. E claro que né, a música estéreo ela tem diferenças, né? O VU não vai bater igual, mas era perceptível o volume mesmo, né? O volume era perceptível de mais baixo, né? Então, e às vezes gravava normal. Então, eu cheguei a essa conclusão que era a chave. Então, eu gravei, deixa eu ver, acho que, ó, né, essa aqui, ó como ela grava, né, eu soquei o volume ali e ela gravou mais baixo, né, então
para mim aqui tá ótimo. Era isso que eu queria, era isso que eu procurava, né? Então eu não vou som porque pode dar direito autoral, né? Então era isso que eu desejava. E como eu falei, eu não fiz ainda é, nenhuma, não regulei novamente os níveis. Até a primeira vez que eu injetei um sinal aqui e, e gravei, o canal direito tinha ficado mais alto, né? Só que essa fita aqui eu já gravei, já regravei, então eu gravei essas músicas nessa forma que ela tava aqui e vou deixar para fazer o ajuste nessa fita aqui. Porque é a fita que eu vou conseguir com mais frequência, né? Eu já comprei 2 vezes na Amazon, né? São fitas novas. Muita gente não gosta. Eu gostei muito, o resultado muito bom. E é a fita que eu pretendo usar. Então, esse tipo de deck é um deck antigo e mais limitado, né? E nas pesquisas que eu já fiz e lendo material antigo, né? Eles dizem que a gente tem que regular o deck com a fita que a gente vai usar com mais frequência. E nesse tipo de equipamento é exatamente isso. Eu tenho que usar, regular ele com a fita que eu vou, né, usar, né, sempre. Porque ele tem menos recursos, né? Ele só tem aqui cromo e normal. Né? Ele não tem que nem os decks mais modernos, os decks da década de 90 que ele reconhece a fita, que ele ajusta o bias, né? Conforme a fita. Então aquele é legal demais, aquele é padrão. Aquele é feito para você usar vários tipos de fita, porque o deck vai se adequar, né? Ele vai se configurar muitas vezes automaticamente ao tipo de fita. Então, naquele modelo legal, cromo, aqueles cromo da Maxell, da TDK, beleza, ótimo. Mas nesses modelos antigos aqui, eles são limitados, eles são lindos, né? Bonito, ó, aqui o véuzão, eu coloquei a lâmpada original, então ele ficou bonito. Aqui eu coloquei uma iluminação nele que não tem originalmente, né? Essa fita aqui ela é mais escura, mas ficou perfeito. Então eu deixei ele muito bom. Então, né, a gente tem que também saber dos limites, né, do aparelho. Então aqui era o que eu queria. O resultado foi muito bom. Acho que, que superou as minhas expectativas. Então fica esse vídeo, espero que seja útil para quem, né, posteriormente queira abrir. Faça isso com muita prudência e só se você tiver um pouco de experiência. Um pouco não. Aqui tem que ter, pelo menos com solda. Eu trabalho já com eletrônica faz tempo, então de solda, manejo, eu tenho um pouco das manhas. Então, só mesmo se você tiver experiência e muita atenção, né? Então, essas são as dicas, vocês viram ali tudo que eu falei. A borracha branca para limpar os contatos também é legal. Limpa, fica legal. Depois você passa ali um álcool, um limpa-contato para tirar os excessos. Não coloquem nada de óleo, de WD, de desengripante na chave de gravação. Limpa contato, só limpa contato. Coloca limpa contato e fica fazendo um movimento, né, de REC aqui. Você pode fazer diretamente na chave. Beleza? Valeu!